A paz do Senhor Jesus, meus queridos amados, neste dia trago uma palavra de Deus para nossa meditação que se encontra em Tiago, capítulo 4, versículo 1 até o 10, que diz assim: De onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que os vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebe, porque pedes mal, para gastar em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo de Deus, do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz as Escrituras: o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Meus queridos amados, nós podemos ver que eu e você somos templos e morada, habitação do Espírito Santo de Deus, morada de Deus. Nesta leitura tem um título como diz assim: devemos lutar contra o pecado. Se eu e você, meus queridos amados, somos morada e habitação do Espírito Santo de Deus, e Ele tem ciúmes de mim e de você, para que nós não venhamos a se misturar com as coisas do mundo, nós devemos lutar constantemente contra o pecado, contra os deleites da nossa carne. O apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 7, versículo 19, ele diz assim: o bem que eu quero fazer, isso não faço, mas o mal que eu não queria fazer, isso eu acabo fazendo. Ele está dizendo aqui, meu irmão, meus queridos amados, para mim, para você e também para ele, naquela época, como a nossa carne é fraca e nós temos que lutar, porque o bem que nós queremos fazer, muitas das vezes, nós acabamos não fazendo, mas o mal ao qual nós não quer fazer, isso nós acaba fazendo. Por isso que é uma luta constante, meus queridos amados, para nós não pecarmos, porque a palavra do Senhor Deus diz que é assim no versículo 4: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Porque, meus queridos amados, que aqueles que têm amizade, vivem em conformidade com o mundo, se torna inimigo de Deus. Porque Deus, ele não pactua com o mal. Deus, ele não se mistura com o mal. Por isso que ele diz que aquele que tem amizade com o mundo se torna inimigo de Deus, meus queridos amados. Porque o próprio Deus diz assim, no versículo 5: ou cuidais vós que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. O meu corpo, o teu corpo é a habitação do Espírito Santo, e ele tem ciúmes de mim e de você. Se o nosso corpo é morada dele, nós não podemos se deleitar com os prazeres da carne do mundo, se misturar com as coisas do mundo. Nós temos que se separar do mundo, para que nós se tornamos amigo de Deus e não inimigo. Porque a própria palavra de Deus, meus queridos amados, diz, o Senhor diz assim, no versículo 6:
antes ele dá maior graça. Portanto, diz Deus, resistir ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Aqueles que se ensoberbecem, aqueles orgulhosos, aqueles que vivem em conformidade às coisas do mundo, os pecados do mundo, Deus resiste. Deus resiste por quê? Porque não está em conformidade à vontade dele. Por isso que é necessário, meus queridos amados, eu e você, viver buscando fazer a vontade de Deus, sujeitando a Ele, como diz no versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, diz o Senhor. Eu e você, para que nós venhamos ter uma vida em conformidade à vontade do Senhor, vivendo em santidade, lutando contra o pecado, é necessário nós sujeitar a Deus, se render aos pés de Deus, para que nosso espírito fique forte e nós possamos resistir às ciladas do diabo, os pecados que o mundo nos oferece. O próprio Deus diz, meus queridos amados, aleluia, no versículo 10 ele diz assim: humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. O que é que eu e você, meus queridos amados, temos que fazer nessas últimas horas, aonde a porta da graça está se fechando? Jesus já está voltando, já estamos vivendo em tempos que nem eu e nem você sabemos em que hora Jesus voltará, mas a porta da graça se fechará e é necessário que nós lutamos constantemente contra o pecado, buscar a Deus, se sujeitar a Deus em consagração com a palavra do Senhor, em jejum, buscando a presença de Deus sem cessar, para que o nosso espírito esteja forte e preparado, aleluia, para que nós não venhamos, meus queridos amados, perder o foco, que é a nossa salvação eterna, que é a nossa alegria eterna de estar com o Senhor Jesus. Fica com esta palavra para o teu coração. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Essa é a palavra qual eu deixo para o teu coração neste dia. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O próprio Deus diz nesta palavra, ele disse: achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Quanto mais você se achega a Deus, mais limpo, mais santo, mais purificado você será e estará preparado para quando Jesus voltar. Amém, meus queridos amados? Vigie, ore, busque a Jesus, porque a qualquer momento ele vem. De que forma você vai se apresentar a ele? Hein? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus te abençoe neste dia, meus queridos amados. Fica com a paz do Senhor Jesus.